Essa é uma pergunta bem interessante, né? E eu já recebi por diversas vezes de irmãos queridos, principalmente quando me chamam no privado, né? Se o batismo de João, o Batista, tem relação com o batismo cristão. Não. O batismo de João Batista não tem relação nenhuma com o batismo cristão, tá? Nem de longe ele tem alguma relação com o nosso batismo, tá? O batismo cristão, ele está exarado explicitamente, exatamente na ordem expressa do Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos de números 19 e 20, quando Jesus disse para os apóstolos: vocês deverão de sair, anunciar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o nosso batismo, é o batismo cristão, tem a ver com Cristo, não tem a ver com o batismo do Batista, tá? Note que é necessário o ministro do Evangelho, quando batizar alguém, usar esta fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista não usava, né, essa fórmula para se batizar. O batismo de João, portanto, ele teve um propósito para aquele contexto específico, para aquela época e para aquele período. Ele serviu para um tempo na história das Escrituras, mas hoje ele não existe mais, tá? O batismo de João, ele apontava para uma realidade que ainda estava por vir, e todos nós estamos cientes que era a realidade do próprio Cristo. Tanto é que o Batista, ele era conhecido como precursor do Messias, ou seja, aquele que vem antes e anuncia ou prepara o caminho. Ele por diversas vezes dizia: o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o Batista, ele apontava para o Cristo. O batismo de João, ele apontava para o futuro. Os que eram batizados por João, eles tinham uma esperança de que o Messias ainda viria, tá bom? O batismo cristão, por sua vez, ele não aponta para o futuro, tá? Mas diferente de João, ele aponta para o passado. Enquanto aqueles esperavam pelo Messias, nós já nos regozijamos pelo fato do Messias ter vindo, tá? Então o batismo de João apontava para o futuro, esperando e aguardando o Messias prometido, tá bom? Enquanto que o batismo cristão hoje, ele aponta para o passado. O Messias já veio. O batismo de João Batista, ele não é o batismo cristão, por quê? Porque quem passava pelas águas do batismo de João Batista, na verdade não eram cristãos. Ou provavelmente nunca experimentaram a salvação de fato. Isso é evidenciado, por exemplo, quando Paulo chega em Éfeso, na literatura lucana, no capítulo 19, verso de número 2, do livro histórico de Atos, Lucas narra dizendo que Paulo encontrou ali alguns membros, né, da igreja joanina. E Paulo faz uma pergunta bem interessante, né? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz assim, Atos 19, verso de número 2. Deixa eu conferir o texto aqui rapidamente. Atos 19, verso de número 2. O apóstolo Paulo diz assim: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E olha a resposta deles: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ora, uma pessoa que nunca ouviu falar do Espírito Santo, obviamente, é porque ainda não é um salvo, né? Jesus declara no capítulo 16 do Evangelho segundo João, dizendo assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe que é o Espírito Santo que atua e convence no momento da conversão do pecador para que ele creia no Evangelho, para que ele creia no sacrifício de Cristo. Então, esses supostos salvos em Éfeso, eles nunca ouviram falar do Espírito Santo, obviamente,
porque ainda não eram salvos, tá? E Paulo pergunta ainda no verso de número 3, em que sois batizados então? E eles respondem, no batismo de João. Pronto. Significa dizer que aquele batismo de João teve uma relevância para aquela gente, para aquele povo, porque apontava para o Cristo. Eles aguardavam o Cristo. Tá? É interessante observarmos que antes mesmo do batismo de João, né? Antes mesmo do batismo de João, já haviam outros batismos dentro da comunidade judaica, digamos. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 10, ele fala sobre várias abluções. Essa palavra abluções, no texto grego original koiné, aparece como a palavra grega aqui é baptismos. A palavra grega baptismos é traduzida como abluções. Ou seja, antes mesmo da chegada do Batista e de trazer o batismo, né, para o arrependimento, já haviam batismos. Os judeus batizavam diversas coisas. É por isso que os fariseus, a elite religiosa do primeiro século, não gostavam de João. Na verdade, eles destilavam ódio contra o Batista pelo fato de apresentar um novo batismo, né? Um batismo que eles nunca viram, que eles nunca presenciaram, que nunca ouviram falar. Batismo para arrependimento? Como é que é a história? Aí os fariseus não gostavam disso. Mas antes de João já havia, sim, outros batismos. Tá? Então, João tem um propósito de apontar Cristo, de conduzir as pessoas para Cristo. E elas, dessa forma, criam, mas criam e tinham a esperança que ele ainda viria. E o Messias apareceu ali entre eles, eles não enxergaram. Né? Já o batismo nosso, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está explicitado em Mateus 28, 19 e 20, ele usa-se aquela fórmula conhecidíssima em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem relação nenhuma com o batismo de João. Tá? Um ponto interessante para se atentar é o fato de Jesus ter sido batizado por João. Tá? E por que então Jesus foi batizado por João? Eu tenho duas respostas. A primeira resposta é porque Jesus foi batizado por João é pelo fato de Jesus validar o ministério do Batista. Tá bom? Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, o ministério dele é verdadeiro. Sigam ele. Tá? A mensagem do Batista é verdadeira, não é um falso profeta. Ele não traz uma mensagem falsificada, não. É uma mensagem verdadeira. Então, quando Jesus é batizado por João no Jordão, ele quer validar o ministério do profeta. Há uma segunda resposta que eu dou, o porquê que Jesus foi batizado por João, é porque dali em diante Jesus passou a assumir a posição do pecador, isto é, você e eu, ok? Então, dali em diante, ele assume a posição de pecador que leva essa posição até o Gólgota, até a cruz, onde toda a ira do Pai seria despejada sobre ele. Então, ele assume a minha e a sua postura ou posição de pecador. Então, eu creio que são duas boas razões para respondermos do porquê Jesus precisou ser batizado por João. Tá bom? Então, precisamos atentar. Vale ressaltar que o batismo de João estava dentro de um contexto ainda da comunidade judaica. Tá? Coisa que nós não vemos os apóstolos seguindo o modelo do Batista dentro da igreja primitiva, por exemplo, mas seguindo o modelo de Jesus. Eu abro um parênteses aqui porque já houve algumas questões. Existe até uma seita pseudo-cristã aí, né, que negam a doutrina da Trindade Santíssima, e eles dizem que o correto não é usar a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para se batizar, né?
O correto é usar em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus, porque vemos esse modelo sendo praticado pelos apóstolos no contexto da igreja primitiva, no livro de Atos, né? Então eles argumentam, o correto é batizar alguém em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas simplesmente em nome de Jesus, porque os apóstolos, eles usavam essa fórmula, né? Só que devemos entender, por exemplo, quando Pedro, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, diz para aquelas pessoas, vocês arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, nós devemos atentar para o contexto. Porque, é claro, no contexto haviam mais de 15 nações representadas ali naquele dia, né? As nações ouvem os crentes, isto é, os 120, os apóstolos e mais as irmãs ou as mulheres que estavam ali naqueles dias, que falaram outras línguas, aqueles outros povos, isto é, que não eram judeus, ouviram de fato eles falando em outras línguas acerca das grandezas de Deus, só que a mensagem do evangelho que Pedro pregou não foi destinada para eles, para aquelas nações ali não judaicas. A mensagem que Pedro transmitiu foi exatamente para os judeus. Pedro era um apóstolo que, por sua vez, era um judeu. E como judeu, ele trouxe uma exposição, uma palavra a judeus. Ele não se dirige mais àquelas 15 nações, mas ele se dirige a judeus. E ele diz assim, vocês deverão ser batizados em nome de Jesus. Ele usa a expressão em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele estava confrontando exatamente judeus. E foram os judeus que traíram, que negaram, que crucificaram, que entregaram Cristo, conforme o próprio Pedro vai declarar mais adiante, por exemplo, no capítulo 4 do livro de Atos. Vocês que mataram, vocês que negaram, vocês que traíram Cristo. Né? Então, Pedro, que era judeu, ele transmitiu uma mensagem a judeus, não mais aquelas 15 nações. As nações não ouviram a mensagem do evangelho. Eles ouviram apenas falar das grandezas de Deus na própria língua materna. Mas é para os judeus, é aos judeus que Pedro se dirige e prega dizendo assim, esses homens não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, mas é o que foi dito por Joel. E aí todos conhecem a história, ele fala sobre o derramamento do Espírito. Ele fala e ele se dirige a judeus, porque foram os judeus que rejeitaram Jesus. Então, ele usa a expressão em nome de Jesus para que os judeus entendessem. E ali ele enaltece o nome do Cristo. Ele fala da autoridade do nome do Cristo. Ou seja, vocês precisam crer nele e serem batizados em nome dele. Pedro está enfatizando a autoridade do nome de Jesus. É por isso que ele enfatiza ou dá uma tônica no nome de Jesus e não em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Porque o contexto era outro. Percebe? Os judeus não negaram o Pai ou não negaram o Espírito Santo, mas diretamente, especificamente, o Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que ele diz, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. Isto é o Filho de Deus. Percebe? Então o contexto era judaico e por isso Pedro não usa aquela fórmula como as igrejas usam ainda hoje, né? Que tradicionalmente, historicamente, sempre foi mantida, né? Pela igreja, né? Nós vemos essa fórmula sendo usada pelos pais da igreja, né, no período da patrística, pelos grandes teólogos, né, que vieram posteriormente. Então precisamos atentar. Meus irmãos, eu espero de alguma forma ter ajudado os senhores. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? O seu comentário e divulgar, se possível, o nosso canal, que eu estarei ou ficarei eternamente grato, tá bom? Ok, meus irmãos? Abraço.